Um forte terremoto atingiu o extremo oriente da Rússia. O terremoto provocou evacuações e alertas de tsunami na Rússia e no Japão. Pescadores viram o oceano recuar. Vilas ouviram sirenes antes do amanhecer. O terremoto ocorreu às 11h25 da manhã, horário local, na quarta-feira, causando evacuações em todo o Pacífico. Em 2025, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a península de Kamchatka, lançando muralhas de água pelo Pacífico. O pânico deu lugar ao assombro quando o planeta se moveu sob nossos pés. Será que este foi o momento em que o Círculo de Fogo despertou? A onda de choque ouvida ao redor do mundo. Nas primeiras horas de 29 de julho de 2025, um tremor começou nas profundezas das águas geladas ao largo da península de Kamchatka, na Rússia. O que começou como um pulso silencioso rapidamente se transformou em caos. Um terremoto de magnitude 8,8, forte o suficiente para deslocar continentes e sacudir satélites em órbita. Do outro lado do Pacífico, sismógrafos entraram em movimento frenético. Suas agulhas riscavam cicatrizes irregulares em papéis e telas, cada pico representando o batimento do planeta. Em poucos minutos, Japão, Alasca e Havaí emitiram alertas de tsunami. Sirenes ecoaram por vilarejos de pescadores ainda envoltos em neblina. Famílias correram para o interior, segurando crianças e rádios sintonizados em frequências de emergência. Cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos observavam os dados com incredulidade. Este não era um terremoto comum. Ele empatava como o sexto mais forte já registrado na história da humanidade, liberando uma energia equivalente a bilhões de toneladas de TNT. Até mesmo satélites detectaram sutis ondulações na alta atmosfera da Terra. Horas depois, boias oceânicas confirmaram o que o mundo mais temia. O Pacífico estava em movimento. Ondas se espalharam como círculos concêntricos lançados por uma pedra colossal, cruzando milhares de quilômetros. De Tóquio a Honolulu, de Anchorage a Santiago, as costas se preparavam para o impacto. E em algum ponto sob aquele arco trêmulo de fogo, algo antigo havia despertado. O que é o Círculo de Fogo? Estendendo-se por quase 40 mil quilômetros, o Círculo de Fogo contorna o Oceano Pacífico como uma cicatriz esculpida pelo tempo. Das congeladas ilhas Aleutas, no Alasca, até as fontes fumegantes da Nova Zelândia, ele marca o limite inquieto onde as placas tectônicas da Terra colidem, mergulham e se derretem. Sob sua superfície, rochas derretidas se agitam em silêncio, esperando que a pressão encontre uma brecha. Mais de 75% dos vulcões ativos do planeta se erguem ao longo dessa borda e quase 90% dos terremotos do mundo irrompem de suas falhas. Não se trata de uma única falha, mas de uma reação em cadeia de zonas. As placas de Nazca, das Filipinas, do Pacífico e Indo-Australiana se comprimindo e se chocando sem cessar. Para milhões de pessoas que vivem sobre essas bordas, a vida é um equilíbrio delicado entre beleza e perigo. Solos vulcânicos férteis alimentam nações inteiras, enquanto as mesmas montanhas que trazem vida podem destruir cidades da noite para o dia. No Japão, Indonésia, Chile e na região noroeste do Pacífico, essa tensão define o cotidiano, onde o próprio chão está vivo. O terremoto de Kamchatka não foi um surto isolado. Foi um lembrete desse anel de fogo de que o planeta sob nossos pés ainda está se moldando, se transformando e se renovando. E agora, cientistas começaram a notar algo estranho. Vulcões demais despertando ao mesmo tempo. 47 chamas. O estado atual das erupções. Nas semanas que se seguiram ao terremoto de Kamchatka, cientistas monitorando o planeta identificaram um padrão alarmante. 47 vulcões, dos picos gelados do Alasca às crateras fumegantes da Indonésia, estavam em erupção ou mostrando sinais de intensa atividade. O número não era inédito, mas era inegavelmente alto, e o momento parecia inquietante. No Programa Global de Vulcanismo do Instituto Smithsonian, pesquisadores cruzaram dados de satélites com observações feitas no solo. As leituras eram reais. Nuvens de cinzas se erguiam acima do arco do Pacífico, visíveis do espaço como cicatrizes de fumaça sobre uma esfera azul. Na Indonésia, o Monte Marapi lançou cinzas a milhares de metros de altura, cancelando voos e cobrindo vilas com poeira cinzenta. Do outro lado do oceano, o Popocatépetl, no México, voltou a rugir,
suas fontes de lava iluminando a noite sobre Puebla. No Alasca, o vulcão Xixaldin espalhou rocha derretida sobre seu cone nevado, enquanto instrumentos nas proximidades detectavam tremores a quilômetros de profundidade. Para os olhos leigos, parecia que toda a borda do Pacífico havia pegado fogo. As manchetes falavam de uma reação em cadeia, de que a Terra estaria entrando em uma nova fase volátil. Mas os vulcanologistas pediram cautela. A média global de erupções em andamento geralmente varia entre 40 e 50, o que significa que esse suposto surto poderia ser apenas coincidência amplificada pela atenção. Ainda assim, até os especialistas mais céticos admitiram que algo estava diferente. O padrão não era apenas geológico, era psicológico. A humanidade havia sido lembrada de quão frágil é sua calma e de quão rápido o planeta pode voltar a rugir. A ciência por trás do surto. Quando os satélites mapeiam os tremores da Terra, eles revelam uma coreografia oculta. Cada terremoto, cada erupção, faz parte de um sistema intrincado impulsionado pelo lento batimento do planeta. A tectônica de placas. Bem abaixo do Pacífico, imensas porções de crosta se atritam, se curvam e mergulham no manto, liberando uma energia inimaginável. O terremoto de Kamchatka, em 2025, foi um exemplo clássico do que os cientistas chamam de evento de megafalha. Esses eventos ocorrem quando uma placa tectônica é forçada para baixo de outra, acumulando tensão por séculos até finalmente se romper. O resultado não é um único abalo, mas uma onda de choque que se espalha pela crosta terrestre, alterando campos de estresse a milhares de quilômetros de distância. Pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, e da Agência Meteorológica do Japão estudam essas interações em tempo real. Eles já documentaram casos de gatilho dinâmico, quando as ondas sísmicas de um grande terremoto aumentam ligeiramente a probabilidade de tremores menores em outros locais. Não é um efeito dominó no estilo de Hollywood, é mais como um eco sutil que lembra as falhas próximas sua instabilidade. Assim, quando múltiplos vulcões despertam ao redor do círculo de fogo, os cientistas consideram duas possibilidades. Seria mera coincidência, cada sistema reagindo à sua própria pressão interna, ou o planeta estaria sutilmente conectado com sua crosta se comunicando por meio de tensão e deformação. A resposta, dizem eles, está em algum lugar no meio. A Terra não está em caos, está em movimento. Um movimento que mal compreendemos, mas que nunca cessa de verdade. Os falsos alarmes e os perigos reais. Em momentos de pânico, a linha entre ciência e medo se confunde. À medida que o noticiário se enchia de manchetes sobre 47 vulcões em erupção, a ansiedade pública disparava. As redes sociais alimentavam a tempestade, mapas brilhando em vermelho, legendas gritando sobre uma reação em cadeia planetária. Mas dentro dos observatórios, os cientistas peneiravam o ruído, separando sinais de mitos. Veja o Monte Spur, no Alasca. Antes considerado adormecido, ele atraiu atenção repentina no fim de 2024, quando emissões de gás aumentaram e o solo começou a inchar. Instrumentos registraram tremores profundos e rítmicos, um sinal de movimento magmático. Durante semanas, os moradores se prepararam para uma erupção que nunca aconteceu. A pressão diminuiu e o vulcão voltou ao silêncio inquieto. Para os especialistas, o Spur não foi um fracasso de previsão, foi um lembrete de como a crosta está realmente viva. Nem toda vibração significa desastre, mas toda vibração importa. Em todo o mundo, vulcões estão constantemente inflando, esvaziando, liberando gases ou fervendo invisivelmente sob o mar. O desafio para os cientistas não é detectar a atividade, é interpretá-la. Cada montanha fala uma língua diferente de pulsos sísmicos e vapores de enxofre, e quando tantas parecem sussurrar ao mesmo tempo, a humanidade tende a ouvir apenas uma palavra: catástrofe. A história se repetindo. O tremor que atingiu Kamchatka em 2025 não foi a primeira vez que o círculo de fogo rugiu com vida, e não será a última. Sua história está escrita em litorais destruídos e calendários reescritos. Em 1960, o Chile enfrentou o terremoto mais poderoso já registrado, magnitude 9,5. Cidades inteiras desapareceram sob o Pacífico e ondas cruzaram o oceano até o Japão e as Filipinas.
4 anos depois, o terremoto da Sexta-feira Santa de 1964 no Alasca, com magnitude 9,2, destruiu rodovias e redesenhou a costa da noite para o dia. Depois, veio 2004, quando o terremoto de Sumatra, Andaman, desencadeou um tsunami que tirou a vida de mais de 230 mil pessoas. E em 2011, o terremoto de Tohoku, no Japão, com magnitude 9,1, sacudiu o planeta com tanta força que a NASA confirmou mais tarde que ele deslocou o eixo da Terra por vários centímetros e encurtou o dia por microsegundos. Cada catástrofe carregava a mesma assinatura: zonas de subdução ultrapassando seus limites, o planeta se dobrando sob o próprio peso. Esses eventos não foram aleatórios, foram ecos de um ciclo com milhões de anos. Então, quando Kamchatka voltou a se mover, os sismólogos não viram coincidência, viram continuidade. O Círculo de Fogo havia falado em sua linguagem ancestral de pressão e liberação, e a humanidade foi lembrada de como nossa quietude é realmente passageira. O custo humano e a rede oculta. Para quem vive ao longo do Círculo de Fogo, os tremores não são manchete, são um modo de vida. Da costa norte do Japão aos fiordes do sul do Chile, civilizações inteiras aprenderam a conviver com um planeta que nunca dorme. Em estações de pesquisa instaladas sobre caldeiras inquietas, cientistas observam fluxos de números em telas, temperatura, pressão, proporções de gases. Cada pico pode ser o primeiro sinal de um despertar. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, no Havaí, se conecta a satélites, boias e sismômetros em tempo real. Quando o terremoto de Kamchatka aconteceu, essa rede entrou em ação em segundos, dados atravessando continentes mais rápido que as próprias ondas. Mas além dos laboratórios e salas de controle, as histórias humanas se desenrolam em silêncio. Pescadores na costa de Hokkaido se lembram de ouvir as sirenes antes do amanhecer. Famílias no Alasca mantêm kits de evacuação perto das portas. No Chile, crianças praticam simulações sob a sombra de vulcões que seus avós ainda temem pelo nome. Para eles, a ciência não é distante, é sobrevivência. É a ponte entre o caos e a calma. Cada leitura, cada alarme, cada minuto de aviso pode ser a diferença entre devastação e resistência. E à medida que a crise de 2025 se desenrolava, uma pergunta começou a ecoar novamente em salas de controle silenciosas e portos lotados. Será que estamos prestes a enfrentar algo ainda maior? Estamos prestes a enfrentar o grande evento? Toda geração faz a mesma pergunta inquietante: quando o próximo terremoto realmente colossal vai acontecer? Ao longo da zona de subducção de Cascadia, que se estende do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica, os cientistas sabem que a resposta não é se, é quando. Sob o frio Pacífico, a placa de Juan de Fuca está deslizando sob a América do Norte, acumulando tensão há séculos. Evidências geológicas mostram que, em 1700, essa falha provocou um terremoto de magnitude 9,0 tão poderoso que gerou um tsunami que atravessou o Pacífico e atingiu o Japão horas depois. O fundo do mar afundou vários metros em instantes. Florestas costeiras desapareceram sob as águas. Hoje, sensores de GPS revelam a mesma compressão lenta se acumulando novamente, milímetro por milímetro. Um futuro evento em Cascadia poderia espelhar Tohoku 2011, litorais afundando, cidades tremendo e a rotação do planeta se alterando por microsegundos. Isso não é fantasia apocalíptica, é física esperando para se manifestar. Mas o verdadeiro mistério não está no momento, está na escala. Será que a próxima ruptura vai parar em uma única fronteira de placas? Ou o estresse pode se espalhar, despertando outras ao longo do Círculo de Fogo? Aos olhos dos cientistas, o planeta está sussurrando. A questão é se estamos ouvindo com atenção suficiente. O Círculo de Fogo queima, adormece e queima de novo. Cada erupção reescreve a história do planeta, e a nossa. No ritmo dos tremores e do silêncio, a Terra revela uma verdade. Toda criação tem seu custo. O fogo nunca morre, ele apenas espera.